sabemos que a rinite alérgica pode aparecer em algum momento da vida do paciente com dermatite atópica. Meu objetivo aqui é te passar uma informação atualizada e precisa, também ajudar a entender que sintomas respiratórios são esses e como proceder para ter mais qualidade de vida. Então, se você tem DA, se você cuida de alguém que tenha, o que eu vou te falar aqui deve te interessar. Porque, por mais que você ou seu filho e a sua filha não tenham sintomas respiratórios agora, em algum momento da vida, esses sintomas podem vir a aparecer. Obviamente, eu não estou desejando isso a ninguém, mas isso pode ocorrer. E quando aparecer, é importante suspeitar e saber como lidar. A marcha atópica ela é a associação da DA com asma e ou rinite e ou alergia alimentar, sendo que, em geral, a dermatite é a primeira manifestação. A melhora da qualidade de vida no paciente com DA, ela envolve reconhecer e saber lidar com possíveis doenças que podem estar associadas à dermatite. Muitas vezes, se o paciente ele não tem esse conhecimento prévio, pode simplesmente pensar que é um resfriado comum mal curado ou alguma doença que não tem nenhuma relação com a dermatite. E para um tratamento adequado, nós realmente precisamos do diagnóstico correto. Então vamos entender melhor sobre a rinite alérgica. A rinite alérgica ela é uma doença não contagiosa que pode se iniciar em qualquer período da vida, mas ela é pouco frequente antes dos 12 meses de idade. A rinite ela é uma doença herdada, ela tem uma origem genética, mas é necessária a associação com o ambiente para o seu desenvolvimento. Rinite é a inflamação ou uma disfunção da mucosa de revestimento do nariz. Primeira pergunta: quais os sintomas clássicos da rinite? Crises de espirro, coriza clarinha, coceira no nariz que também pode atingir os olhos, a garganta e os ouvidos, alterações dos cheiros e entupimento nasal. Geralmente ocorrem durante 2 ou mais dias consecutivos por mais de 1 hora na maioria dos dias. A doença, muitas vezes, ela pode ser confundida com resfriado comum. Os resfriados, eles são causados por vírus e podem cursar com febre. A rinite, ela não dá febre. Isso pode levar o paciente várias vezes ao médico até que ele tenha um diagnóstico correto. Pergunta 2. Como é o diagnóstico da rinite? Pelos sintomas que eu já falei para vocês, mas alguns exames eles podem ajudar como complementação. Os exames complementares mais importantes no diagnóstico da causa da rinite alérgica são o prick-teste e a avaliação dos níveis séricos de IgE alérgenos específicos que são dosados no sangue. O diagnóstico da alergia e a identificação do alérgeno é muito relevante, muito importante, devido às perspectivas de intervenções preventivas dirigidas, como o controle no ambiente, opções por tratamentos, qual remédio mais indicado, opção da imunoterapia específica com os alérgenos. Os testes cutâneos de alergia com aeroalérgenos são os recursos mais usados no diagnóstico da alergia respiratória e evidenciam reações alérgicas que são mediadas por IgE. Devem ser executados preferencialmente com alérgenos padronizados, escolhidos de acordo com a relevância clínica pela história do paciente, idade, profissão, ambiente, distribuição regional dos alérgenos e sob supervisão direta do médico devidamente capacitada para se evitar os exames falso positivos e falso negativos e potenciais reações graves. Muitas vezes percebo que os pacientes eles não compreendem bem para que servem esses testes de alergia. Na hora de escolher qual substância será testada para ver se causa alergia, a consulta é fundamental, porque ali o médico ele vai saber quais as substâncias alérgicas são mais prováveis no dia a dia do paciente e que merecem ser testadas. O prick-teste ele é um exame realizado no consultório médico, onde se pingam umas gotinhas do alérgeno no antebraço do paciente. Aí o médico faz uma puntura nessas gotinhas e após alguns minutos ele faz a leitura. A intensidade da reação geralmente é mais reduzida nos extremos de vida, ou seja, nas crianças e nos idosos. A presença de dermatite extensa, o uso de antihistamínicos, que são os antialérgicos, e o uso de corticoides tópicos em cremes por mais de 7 dias são contraindicações ao teste. Terceira pergunta: como classificar as rinites? A classificação depende de alguns fatores como dados clínicos, frequência e intensidade dos sintomas, citologia nasal, fatores causadores, manifestações clínicas, padrão temporal, gravidade, duração, medidas que trazem controle, respostas ao tratamento e presença de outras doenças associadas. Pergunta 4. Quais são os principais fatores desencadeantes? Os aeroalérgenos domiciliares,
entre eles os ácaros, que são seres microscópios, cujo principal alimento é a descamação da pele humana. Nas suas fezes estão os principais alérgenos, que é a substância que provoca a reação indesejada do sistema imunológico. As condições ideais para o desenvolvimento dos ácaros são umidade relativa do ar e um clima quente e úmido. Outros importantes aeroalérgenos: descamações da pele e pelo de animais domésticos, baratas e fungos. Alérgenos ocupacionais que podem estar relacionados à profissão do paciente: trigo, poeira da madeira, detergente e látex. A profissão do paciente importa muito. Por exemplo, se você é marceneiro, a poeira da madeira ela deve ser suspeitada e testada para ver se piora a sua alergia. Os poluentes no ar também podem servir de alérgeno, como por exemplo a fumaça do cigarro, material particulado e dióxido de nitrogênio, que são derivados da combustão do gás de cozinha ou do fogão a lenha. Então vamos lá, gente. Eu tenho DA, eu tenho um filho que tem DA e está associada com a rinite alérgica. Vamos pensar em uma situação hipotética. Eu não fumo, mas meu marido fuma. Mas ele não fuma dentro de casa. Será que isso tem problema? Tem sim, gente. Eu vou dizer por quê. Primeiro, pelos motivos óbvios que o cigarro ele faz mal à saúde. Tanto para quem fuma ativamente, mas também para quem inala a fumaça passivamente. O cigarro ele aumenta o risco de doenças pulmonares e até mesmo de câncer de pulmão e de boca. Outra coisa é que o cheiro do cigarro ele fica impregnado na roupa e no hálito de quem fuma. E isso pode fazer mal para quem entra em contato indireto com essas partículas da fumaça. Minha dica: procure ajuda para parar de fumar. Uma motivação é entender que você pode sim estar se prejudicando, mas também prejudicando alguém da sua família. Outros irritantes: odores fortes, perfumes, ar-condicionado e produtos de limpeza. Pergunta 5. Quais seriam alguns passos para o tratamento? Pesquisa e controle dos fatores que possam causar ou agravar a doença. Controle dos ácaros da poeira no ambiente de casa. Isso aqui por si só já é um mundo de informação, gente. Essas medidas também podem ajudar no controle da dermatite atópica, pois nós sabemos que os aeroalérgenos, eles também podem ajudar a desencadear uma crise de DA, ou seja, uma crise de pele, e podem ser causa da DA não melhorar. Existem várias medidas que podemos fazer no ambiente para ter um melhor controle da rinite e da DA. Também o uso de medicamentos que ajudem no controle e na prevenção de novas crises, sempre com orientação do seu médico de confiança. Imunoterapia específica ou vacina para alergia, único tratamento que é capaz de modificar a história natural da doença e controlar a rinite em longo prazo. Aqui fica uma dica para aqueles pacientes que gostam de pegar a receita do vizinho ou de se automedicar. Olha aqui o risco. Quem aqui não conhece alguém que não consegue ficar sem um descongestionante no nariz? Os descongestionantes nasais são estimulantes adrenérgicos, cuja ação principal é a vasoconstrição, que é a constrição dos vasinhos. Produzem um alívio rápido do nariz entupido na rinite alérgica. E o que acaba acontecendo? O paciente ele usa o remédio no nariz, percebe uma melhora rápida e toda vez que o nariz entope, ele volta a usar. O que esse paciente não sabe é que esse descongestionante nasal, que contém a pseudoefedrina, pode gerar alterações cardiovasculares com aumento da pressão arterial. Exatamente, um remédio que é pingado no nariz, se for usado sem orientação e por período prolongado, pode gerar um aumento da pressão arterial. Olha o risco aí, gente, principalmente quando falamos de crianças e idosos. Um outro efeito colateral é a rinite medicamentosa, ou seja, o paciente não consegue ficar mais sem o remédio do nariz, pois se para de usar, o nariz volta a entupir. Por isso, a informação de qualidade é fundamental. Quem aqui usaria um remédio sem orientação médica se soubesse que isso poderia causar efeitos tão sérios? Eu creio que ninguém. O que acontece é que muitas pessoas não sabem disso. E conhecimento é poder. Não é culpa de vocês não terem essas informações. Mas já que essa informação ela não está disponível de uma maneira tão ampla, nós temos que buscar por esse conhecimento. Nosso objetivo final é ter mais qualidade de vida e, com certeza, informação de qualidade no momento certo nos ajuda a chegar lá. Então, se você curtiu esse vídeo, se ele te acrescentou algo realmente importante, não deixe de curtir e compartilhar, para que assim mais pessoas também possam se beneficiar.